Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Aleluia, Jesus. 2 Reis 5, a partir do versículo 9. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás limpo, purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra, oh meu Pai. Esse milagre aconteceu há tanto tempo, meu Pai, mas nós glorificamos o teu nome, porque naquele dia o Senhor, meu Pai, purificou a vida desse homem. Oh, meu Pai, nós estamos aqui diante do mesmo Deus, meu Pai. Que o Senhor possa agora falar no nosso meio, meu Pai. Oh, Senhor, e nos dirigir a tua palavra para que possamos, meu Pai, também ser purificados. Oh, Senhor, para que possamos também receber os milagres que precisamos. Oh, meu Pai, oh, Senhor, espirituais e materiais. Oh, Senhor, através da fé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Só de lermos a palavra até parece, né, irmãos, que nós conhecemos Naamã. Aleluia, Jesus, que Naamã é nosso vizinho. Aleluia, Jesus, que ele foi ali, voltou curado, e nós estamos felizes e glorificando. Aleluia, Jesus. Isso aconteceu há tanto tempo. Aleluia, Jesus, mas nós cremos pela fé. Aleluia, Jesus, e nós ficamos felizes. Aleluia, pela cura de Naamã. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aleluia, hoje à tarde. Aleluia, Jesus. E eu comecei a meditar e me veio essa palavra ao meu coração. Nós estamos esses dias todos falando sobre a fé. Aleluia, falamos sobre a fé na palavra do Senhor. Aleluia, e hoje o Senhor colocou algo interessante no meu coração. Aleluia, Jesus, que a fé, aleluia, Jesus, nós precisamos escolher, crer. Aleluia, o poder de decisão está em nós. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós oramos e pedimos o Senhor, como os discípulos, para nos acrescentar a fé, né? Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos, aleluia, que o poder de decisão está nas nossas mãos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela vem. Aleluia, o Espírito Santo, ele desperta de certa forma, aleluia, uma crença no nosso coração, aleluia, mas a partir desse momento, aleluia, a decisão, aleluia, está nas nossas mãos, aleluia, porque a gente sempre pensa que a gente vai orar, o Senhor vai nos dar uma fé sobrenatural, e a partir daquele momento não vamos ter dúvidas nenhuma, e nós vamos tomar decisão imediatamente, aleluia. Nossa, eu orei lá na igreja, eu pedi ao Senhor fé, e agora, aleluia, tudo que me acontecer, eu vou ter a fé de Abraão, e eu vou decidir, aleluia, e eu vou crer, aleluia, e eu não vai ter nenhum embaraço mais, aleluia, Jesus. Até chegar nesse ponto, irmãos,
Aleluia, são decisões que nós vamos tomando. Nós falamos até um pouquinho sobre isso ontem. Não era esse o assunto, mas falamos sobre as obras, não falamos? Aleluia, Jesus. E Naamã, irmãos, quando ele ouviu, a Bíblia fala, aleluia, para quem não conhece a história, aleluia, que Naamã era chefe do exército, aleluia, da Síria, aleluia, um capitão, e ele havia vencido com o seu exército o reino de Israel e levou, aleluia, escravo uma menina de Israel. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que essa menina, aleluia, vendo o estado, né, daquele homem que estava leproso, aleluia, Jesus, ela falou com a esposa dele, quem dera, aleluia, que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está lá em Israel, lá em Samaria, e então ele ficaria totalmente curado da sua lepra. Aleluia, e sua esposa falou para ele, e naquele momento que ele ouviu essas palavras, isso gerou uma fé no coração dele. Aleluia, a fé vem pelo ouvir, não é? E ouvir a palavra de Deus. Deus usou aquela menina, aleluia, e aquela palavra daquela menina, ele creu. Aleluia, porque ele poderia simplesmente, como nós até dizemos outro dia, desprezar aquela palavra e falar, quem é que pode fazer isso? Não existe cura para a lepra. Aleluia, Jesus, mas ele creu, ele creu. Aleluia, Jesus foi até o seu rei mandou até uma carta para o rei de Israel, aleluia, porque ele creu. Aleluia, e ele foi, né, resumindo a história, ele foi até Israel encontrar com o homem de Deus, porque ele creu que ele poderia ser curado. Aleluia, só que ele tinha um pensamento, aleluia, de como ele poderia ser curado. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que Eliseu nem foi receber ele, nem foi. Aleluia, Jesus. Eliseu simplesmente mandou um servo ir lá e falar que era para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes que ele ficaria purificado. Só que quando ele recebeu essa palavra, também era a palavra de Deus. Você está entendendo isso? Aleluia, a primeira palavra que ele recebeu de cura, aleluia, que ele poderia ser curado, ele creu nela. Aleluia, Jesus. E ele teve uma ação em cima dela. Então, aleluia, se é para ir até o profeta, aleluia, porque ele pode restaurar através do poder do seu Deus, então eu vou. E aí ele teve atitude, ele teve fé, creu e foi. Aleluia. Só que quando chega lá, aleluia, o Senhor, através do profeta, dá uma outra coordenada. Aleluia, para cura. Aleluia, e fala com ele, vai, lava-te no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Só que quando essa palavra veio ao coração de Naamã, ela foi contra as expectativas dele. Foi contra as expectativas dele. Porque no pensamento dele, aleluia, o desejo dele era outro. Ele queria a cura, aleluia, mas, aleluia, ele queria que fosse de uma outra maneira. Aleluia, ele queria que fosse, para ele foi muito difícil aceitar essa palavra. Porque para ele era humilhante. Porque quando ele olha o Rio Jordão, ele vê um rio sujo, aleluia, um rio imundo, aleluia, Jesus, e ele pensou, o quê? Aleluia, eu desci ainda 7 vezes, não é nenhuma vez, é 7 vezes que eu vou ter que descer nesse rio. Então, para ele, era algo inaceitável. Aleluia, era algo difícil, humilhante. Aleluia, Jesus. Quantas vezes isso acontece conosco, né, irmãos? Aleluia, a gente fala assim, mas eu amo a palavra de Deus, eu quero servir a Deus. Aleluia, eu estou disposto, aleluia, a servir o Senhor, aleluia, como Ele quer. Aleluia, e aí fala, mas Senhor, o que eu preciso fazer primeiro, aleluia, para que eu consiga deslanchar? Aí Deus vem e fala assim, faz isso. Só que na hora que Deus fala assim com você, faz isso, aí é difícil. Aleluia, porque o isso que Deus está mandando você fazer é justamente aquilo que você não quer aceitar. Aleluia, é justamente aquilo que o seu coração está mais agarrado.
Aleluia. É justamente aquilo que para você é inaceitável. E muitas vezes isso nos atrapalha, Pedro. Eu não sei se o comentário vai ser certo, mas se for, pode me corrigir. Você falando isso, eu até lembrei, dá pra gente comparar Abraão e Naamã. Porque a primeira vez que a palavra veio a Naamã, dele mergulhar no Jordão, ele já foi todo, porque não, rio sujo. Então, tipo assim, ele poderia pedir. Abraão não, Abraão quando Deus fala, leve Isaac e vai sacrificar, Abraão foi. E ele foi na fé de que Deus podia ressuscitar Isaac. E era o filho que ele demorou que ele teve com 100 anos, ele esperou um tempo e era tipo poderia ser o mais difícil para ele, porque não, e a promessa de Deus, como que vai cumprir? Mas você observa uma coisa, o Abraão, para a fé dele chegar nesse ponto, ela passou por processos, né? Quando ele chegou no ponto dele pegar o filho dele, nem pensar, ele já tinha, por exemplo, deixado a família dele, que foi uma das coisas mais difíceis, uma pessoa, aleluia, deixar os parentaiada tudo e sair da terra para ir para uma terra que, quer dizer, ele já tinha tomado várias decisões. Como ele teve essas escolhas que, quando Deus mandou, era difícil, ele poderia recuar ou fazer, mas ele escolheu acreditar, ele escolheu crer na palavra de Deus e executar. Isso foi ampliando a fé dele, a ponto de quando Deus falou com ele assim, dá seu filho, ele não teve dúvidas. O Ricardo. Não, ele era Ciro. É. Tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Dos gentios. Exatamente. É uma história assim que, por mais que foi lá, a gente trazendo, ela renova para os nossos dias, até na vida espiritual, não só material, mas na vida espiritual também. É interessante. Ai, irmã. Ju, você falando isso aí, né? Ensinamento muito interessante. Eu lembrei, foi daquele jovem rico, né? Que ele já tinha uma expectativa que Deus ia, né, elevar ele e que ele estaria perfeito diante do Senhor, que, como se diz na nossa linguagem, ele ia ganhar um 10, né? Mas na hora que Jesus falou com ele, então, que era para ele vender tudo que ele tinha, repartir com os pobres e seguir Jesus, você viu que aquilo ali já tocou nele e ele não quis, né? Porque ele não estava esperando que Jesus ia falar aquilo, né? Exatamente. Ele veio, ele cria em Jesus. Você vê que ele creu porque ele chegou e falou, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Porque ele viu que Jesus era diferente, que Jesus tinha algo especial, que Jesus era de Deus. Ele creu nisso. E, né, ninguém ia chegar perto de alguém e perguntar uma coisa se ele desprezasse, falar, isso aí é um charlatão. Ele creu. Só que quando Jesus falou com ele assim, então vai, vende tudo que tens, aí ele voltou na hora, porque foi além da sua expectativa. Aí se Jesus falasse tudo, não, tal, falasse talvez uma outra coisa mais leve, ele estaria disposto. Mas como pegou exatamente naquilo que era o ponto mais forte dele, ele não teve a decisão de crer e falar, não, então, se o Senhor está falando, então eu vou fazer. Aí você já vê a diferença de duas pessoas, dele e do Zaqueu. Porque quando a palavra veio para Zaqueu, Zaqueu já quis deixar tudo, quadruplicado para os pobres. Sem tudo. Jesus falar nada, né? E o mancebo, já que nem você já deu um ensinamento uma vez, talvez ele era um mancebo bom, porque Jesus nem retrucou ele quando ele falou as coisas. E que nem você falou, às vezes a gente podia ter um livro dele, mas por conta que ele era apegado, ele não conseguiu aceitar a palavra quando veio. Mas já Zaqueu, ele foi lá e abriu mão de tudo. E exatamente. Jesus não falou nada. Não sem falar nada, o pastor. A palavra que a irmã falou sobre a palavra da menina, que ela foi usada para falar com Naamã, era uma palavra com poder, que gerou fé, gerou uma fé em Naamã, né? Foi até que nós comentamos ontem, e você observa que a palavra que Jesus pregava, ela aumentava a fé, mas a palavra dos fariseus não aumentava a fé em ninguém. E ao contrário, os fariseus, eles falavam muito mais tempo, porque Jesus teve um ministério de 3 anos.
E os fariseus, há muitos anos, eles arrumaram até uma sinagoga para eles ensinar, todo sábado ensinava, e as pessoas iam para lá e aprendendo sobre os... Mas nunca despertava fé. Nunca despertou a fé neles, né? Já a de Jesus, ela despertava fé. Como daquela menina, despertou a fé de Naamã. Então, quer dizer, é a diferença da palavra. A palavra que o Senhor ordena, que ela vem com unção, com poder, ela desperta fé na gente. É verdade. Mas aqui não é só comentários. Fala e mais falas, né? Mas não tem sentido Falasse. nenhum. Toda fé, ela passa por um processo, tipo assim, de aperfeiçoação, de amadurecimento. Sim, é isso que nós estamos tentando desenvolver aqui. É que nós vamos chegar lá ainda. É exatamente o processo. E um desses processos, porque assim, como o próprio Jesus falou, é como um grão de mostarda. Que aí as pessoas pensam assim, é só ter uma fé pequenininha que está tudo certo. Não é ter uma fé pequenininha. Jesus nunca falou para a gente ter fé pequena, senão ele não tinha corrigido os discípulos, não tinha corrigido Pedro, homem de pequena fé. Mas Deus, o senhor está falando homem de pequena fé, mas o senhor falou que era para ter igual um grão de mostarda. Não, ia ser contraditório até. Mas o grão de mostarda, ela é uma pequena semente. Você vai ver isso também lá, a Bíblia falando. Ele é a pequena semente, mas quando ela é germinada, faz a maior árvore. Né? Então, a fé é isso. Ela começa pequena, mas ela vai desenvolvendo. E passa por esses processos. E de decisão. Você recebe a palavra, vamos supor, sua fé, você recebe uma palavra, você crê naquela palavra. E aí você começa a tomar a decisão em cima daquela palavra. Mas o Senhor, Ele vai continuar te falando. Aleluia, Ele vai continuar dando as coordenadas. Aleluia, e aí vai depender de como nós vamos reagir àquilo que Deus está falando. Aleluia, quando Abraão recebeu a palavra que era para ele sair da sua terra, não foi uma decisão fácil. Aleluia, ele tinha escolha. Quero que os irmãos entendam que nós temos escolhas. Aleluia, se nós vamos crer ou se nós não vamos crer. E aí o que vai entrar? Vai entrar em jogo o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sentimento, as nossas expectativas, aquilo que nós queremos, aquilo que é melhor para nós, que nós entendemos que é melhor para nós, aquilo que nós estamos mais apegados, aquilo que nós somos mais afeiçoados. Isso tudo vai entrar em choque com aquilo que Deus está falando para nós. Aleluia. Embora a gente crê, aleluia, esse sentimento, essas coisas vão entrar em choque, aleluia, e a gente vai ter que ter uma postura, aleluia, de dissipar aquilo da mente. Não, eu tomei uma decisão de crer, então eu vou crer. Aleluia, eu não posso deixar, aleluia, que o meu desejo, que o meu sentimento sufoque, aleluia, a palavra da fé que o Senhor está falando comigo. Aleluia, porque Abraão ouviu, ele sabia que era Deus, mas se por um momento o coração dele se inclinasse a Deus, mas é a minha família. Ô Senhor, mas é a minha terra. Aleluia, é a minha terra, a minha família. Já ia começar a entrar no coração dele. Será que eu não imaginei que Deus falou? Aleluia, será que foi Deus mesmo quem falou isso? Aleluia, será que Deus faria isso? Será que Deus falaria isso? Você ia pensar assim, será que Deus manda alguém sair da sua terra e do meio da sua parentela? Eu acho que Deus, não, eu acho que eu devo estar enganado. Deus não mandaria fazer isso. Entra, aleluia, entraria esse tanto de pensamento, esse tanto de sentimento, e no final das contas ele decidiria ficar, aleluia, e duvidaria da palavra do Senhor, e aí acabou. Aleluia, o processo ali, aquele Abraão, pai da fé, aleluia, ele não chegaria naquele estágio que ele chegou, porque no primeiro momento que ele recebeu a palavra do Senhor,
o sentimento entrou, um monte de pensamento, o desejo, um monte de coisa entrou, e aí ele fez a escolha errada. Aleluia. E aí ele não pôde ir para frente. Não poderia ir para frente. Valéria. É porque você falou, eu lembrei de Pedro, né? Quando Jesus chamou ele para encontrar com ele, que ele foi andar sobre o mar, enquanto ele manteve a fé dele, ele conseguiu andar sobre as águas, né? Mas na hora que a fé dele vacilou, ele começou a descer, ele afundou. Quando, por exemplo, ele estava pescando e Jesus falou assim, joga do outro lado, ele poderia até pensar assim, não, mas ele falou assim, Senhor, a gente já pescou a noite inteira. Então, tipo assim, naquele momento ele pensou assim, mas a gente é pescador profissional, a gente já pescou a noite inteira, não tem como. Senhor, nós pescamos, não conseguimos nada. O Senhor falou, não, mas joga do outro lado. Aí ele teve uma escolha, não, então, tudo bem, sob a tua palavra eu vou lançar. Aí ele não questionou mais. Primeiro ele falou, mas nós já a noite inteira, aleluia, né? Ele poderia dizer, não vou perder tempo com isso, mas sob a tua palavra eu vou lançar. E na hora que ele lançou, saiu com um monte de peixes. Exatamente. Que Deus está falando. Ele poderia, e ele tinha uma escolha, ele poderia ou ceder pela razão, já que eu julguei tantas vezes, não aconteceu, mas não, mas se ele está dizendo, eu vou lançar. O Denilson. Pelo fato que a gente está lidando com pessoas, tem pessoas que têm mais facilidade de crer, aquela fé dela é tipo uma fé mais automática, e outros tipos de pessoas que têm mais dificuldade de crer? Tem. Depende muito. Tem a mesmo estando na casa de Deus, dentro do Evangelho, fazendo tudo certinho. Tem gente que tem mais facilidade de crer e outros têm mais resistência. Mas tem muito a ver com humildade. Muito a ver com humildade, porque crer significa você abrir mão, você obedecer. Então, quando a gente quer ir muito pela razão da gente, pela soberba, ou às vezes pelo aquilo que a gente quer impor, a gente mesmo quer ter controle da nossa vida, a gente tem mais dificuldade para crer. Aleluia. Quando a gente humilha mais, alcança um coração mais humilde, mais submisso, é mais fácil para você crer. É mais fácil para você ouvir. Você vê que os fariseus, que eles achavam que eles tinham entendimento, aquela coisa toda, questionavam o tempo todo, eles não creram em Jesus. Alguns creram, mas mesmo assim não completamente, com medo de perder a glória dos homens. Mas o povo que era mais humilde, creu completamente. Aleluia, completamente. Ouviu a palavra do Senhor e abriu mesmo o coração para receber. Até nisso a humildade é importante, né? A gente fala sempre sobre isso, né? Então, voltando a Naamã, ele, na hora que o profeta dá essa palavra, que também era de Deus, você viu que ele aceitou com muito, a palavra da menina veio com poder e autoridade, e ele creu nela, recebeu ela com mais facilidade. Aleluia. E falou, não, então ele deslocou, foi com os seus servos e deslocou até Israel, aleluia, Jesus, para ser curado. Você viu que a fé moveu ele, e ele foi. Aí, chegou lá, ele recebeu a segunda palavra, aleluia, e uma palavra de Deus também, de Deus, aleluia. Só que essa segunda palavra de Deus, para ele já foi mais difícil acatar, porque aí ele ia ter que sujar no rio, ele era um homem orgulhoso, um capitão, ele não estava acostumado com luxo, com comodidade, então para ele isso era mais difícil, mas era uma palavra de Deus, aleluia, era uma palavra de Deus, aleluia. Só que nesse momento, olha você ver como que Deus trabalha, né? Deus viu alguma coisa em Naamã. Aleluia, Jesus. Apesar de tudo, né, ele ficou, não, eu não vou. Ele já tomou a decisão. Não, eu não vou, não. Tem outros rios lá em Damasco muito melhor do que aqui.
Aleluia. E ele já estava prestes a tomar a decisão de voltar atrás. E ele não ia receber a cura. Aí, novamente, Deus usa os próprios servos dele. Aleluia, e falou: ô meu Senhor, meu Pai, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito mais difícil, você não ia fazer? Aleluia, é só descer no Jordão, faz isso. Aleluia, aí na hora que os servos dele falam essa palavra, aí ele abre o coração e toma a decisão. É verdade, toma a decisão e vai lá e mergulha 7 vezes. E aí quando ele mergulha 7 vezes, ele sobe limpinho, aleluia, sem lepra nenhuma. Aí quando ele tomou essa decisão, que ele subiu limpinho, aí a fé dele aumentou, aleluia, de forma assim, muito maior. Porque agora ele viu o milagre com os olhos dele, e aí ele decide: não, que isso, eu vou servir ao Deus de Israel a partir de agora. Aleluia, porque ele tomou uma decisão. Foi difícil ele tomar essa decisão. Aleluia, porque significava humilhar, significava mergulhar num rio nojento. Aleluia, que ele não estava acostumado, ele não queria. Foi difícil ele tomar essa decisão. Mas na hora que ele tomou essa decisão, humilhou e desceu, e ele saiu limpinho, aleluia, aí a fé dele dobrou. Ele já tinha uma certa fé quando ele saiu lá de Samaria. Aleluia, na hora que ele fez a escolha de ouvir a palavra do profeta, e ele pôde ver, aleluia, a palavra se cumprindo a partir da decisão dele, a fé dele dobrou. Aleluia, dobrou. Aleluia. Então os irmãos estão entendendo que a fé, aleluia, igual o irmão falou, é um processo. Aleluia, você recebe a palavra, o primeiro impacto da palavra, aleluia, começa a gerar uma crença no seu coração, uma fé, mas não é aquela fé de remover montanhas ainda. Aleluia, você vai receber a palavra, você não vai sair ali e vai mandar uma montanha passar para lá. Aleluia, ainda você não tem essa fé suficiente. Aleluia, Deus vai começando a trabalhar na sua fé. E você vai precisando continuar ouvindo o que Deus está falando. E à medida que você vai executando, aleluia, aquilo que Deus vai falando com você e vai vendo funcionar, aleluia, vai experimentando o poder de Deus a partir das suas atitudes, sua fé vai sendo dobrado, igual de Abraão. Aleluia. Ouviu a primeira palavra, sai da sua terra. Foi difícil a primeira decisão, mas ele teve uma escolha. Eu escolho ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Não era fácil, mas ele escolheu. Aleluia. Quando ele sai dali, aleluia, o Senhor fala várias coisas com ele. O Senhor dá várias coordenadas para ele. Até fala que ele teria um filho e passa muitos anos e ele ainda continua acreditando no Senhor, continua fazendo o que o Senhor está mandando. Aleluia. Ele faz, toma aquela decisão de não aceitar os despojos. Aleluia. Até que o Deus pede uma coisa maior para ele. Aleluia. Que foi o seu filho. E aí ele faz aí não tem mais dificuldade, porque a fé dele está muito ampliada, porque ele passou pelos processos. Aleluia, ele fez escolhas, ele escolheu ouvir a Deus, ele escolheu obedecer, ele escolheu crer sem reservas, não deixando entrar dúvidas no seu coração, não deixando o seu desejo, aleluia, as suas expectativas superar e sufocar a sua fé. Glória a Deus. É tremendo, interessante, como a irmã está ensinando que Deus faz o homem passar por processo. Parecia que Naamã, ele precisava esvaziar. Exatamente. Ele já veio cheio de ideias como é que ia acontecer. Sim. E quando não aconteceu do jeito da sua ideia, ele já existiu uma resistência. E o segundo ponto, assim, que eu acredito, que Naamã tinha um orgulho, é tipo aquele negócio, eu sou um leproso orgulhoso. Isso não me derruba, não, porque eu sou até chefe, Muitas vezes leproso, esse orgulho, interessante. Muitas vezes esse orgulho que a pessoa, não, eu estou acima, eu sou orgulhoso, eu não aceito,
Mesmo eu passando com esse problema, mas eu estou vencendo. Só que esse orgulho, algumas vezes, ele é bom para a pessoa ter uma autoestima. Mas muitas das vezes essa autoestima ela é uma soberba. Verdade. Ela é uma soberba. E essa soberba não trabalha com a fé. A fé não trabalha com ela. Exatamente. Então, para ele ampliar, ele tinha uma escolha: abandonar aquela soberba e aquele orgulho de lado e ouvir o que o profeta estava falando. Justamente. Porque senão, como é que ele ia passar? Não é verdade? Interessante. Irmão, então é escolhas. O próprio Jesus falou a respeito até da própria doutrina que ele pregava. Olha lá, vamos ler João 7:17. Olha o que ele fala. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha para você ver. Se alguém quiser fazer a minha vontade, fazer a vontade dele, do Pai, né? Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha para você ver, aqui o Senhor está colocando nas mãos, aleluia, das pessoas uma escolha. Aleluia, escolher crer. Aleluia, escolher praticar. Aleluia, é uma escolha que ele está colocando. Se você decidir crer e praticar, aí você vai ver, porque ela vai fazer efeito na sua vida, aleluia, e você vai conhecer, aleluia, se ela é de Deus ou se ela é do homem. Está vendo que sempre foi escolha? Aleluia, escolha, aleluia. Quando o homem escolhe, aleluia, Jesus, crer, não, então eu escolho crer. Você já viu quando as pessoas falam assim, dá uma chance para o fulano? Já viu? Aleluia, dá uma chance. Às vezes a pessoa está ali, você fala assim, eu não sei se eu acredito nessa pessoa. Aleluia, se eu não acredito, e parece que o seu coração está inclinado a acreditar, mas de repente vem um pensamento assim, mas aí se eu acreditar e não for bem assim, e se eu me decepcionar, o ser humano, acontece isso com o ser humano. E muitas das vezes, dentro, né, do contexto espiritual, é a mesma coisa. Aleluia. Às vezes a gente vem aquela, né, o Senhor coloca aquela graça no nosso coração, a gente recebe uma palavra, a gente fica inclinada a acreditar, aleluia, mas de repente também vem outro sentimento, outros conceitos, outros pensamentos, e você fica tibuteando entre um pensamento ou outro, aleluia, sem saber se você faz, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não sei se isso vai funcionar, aleluia. E aí, às vezes, em vez da gente dar uma chance, vamos dizer assim, falar assim, não, eu escolhi crer, então eu vou crer e vamos ver o que vai dar, aleluia. Às vezes a gente parte para o outro lado, aleluia, e decide fazer outra coisa, ali naquela dúvida, não vou dar chance não, aleluia, porque eu não tenho certeza, aleluia, eu não sei se vai funcionar, e aí a gente não vê o operar de Deus e a nossa fé não desenvolve. Esse versículo eu sempre achei ele tremendo, até o dia que a irmã citou aqui no ensinamento, porque, pelo que Jesus está dizendo, o homem nunca consegue entender a doutrina de Jesus em debate. Em debate. Eles podem debater a vida toda. Pode ou não pode? Faço ou não faço? A segunda, eu não sei, ele nunca vai entender a doutrina de Jesus. Para ele entender ela, ele tem que praticar ela. Na hora que ele praticar, ele vai saber se ela é e se ela não é de Deus. Exatamente. Em debate, ele tem filosofia, que fazer a escolha. Ideias, né? Ele nunca vai descobrir. Ele tem que escolher. Eu escolho crer e eu vou fazer. Porque não é a fé sem obras é morta, não é? Aleluia. Então, se para eu praticar, eu tenho que crer. Então, eu escolhi crer e vou praticar. Aleluia. E aí, quando eu pratico e eu vejo que ela faz uma diferença, aí minha fé aumenta. Aí eu vou de glória em glória. Aí, a partir dali, aleluia, as outras coisas começam a ser vencidas. Quando eu penso que não, eu estou vencendo gigantes. Coisas que para mim era impossível. O Ricardo. Exatamente.
Exatamente. É que nem assim, se você receber o primeiro impulso, te deu um empurrão, vai, deslancha, vai andando, não para não. Aleluia, porque se você parar, aleluia, você não vai dar sequência. Te deu o primeiro empurrão, vai a todo vapor, o Pedro. Achei engraçado você estar falando isso, né, dessa passagem também, que me faz lembrar as muitas libertações que Jesus concedeu às pessoas que realmente queriam a libertação, né? A mulher adúltera, vários exemplos, né? Porque eles sempre tiveram uma escolha. Por exemplo, a mulher adúltera tinha escolha de, por exemplo, ele está aqui, eu vou falar que eu aceito, só para eu não ser apedrejado, depois eu casco fora e faço tudo errado. Mas não, ela aceitou a palavra e nunca mais fez errado. Porque a fé dela, a escolha dela, fez, tipo assim, mudou a história. A mulher samaritana fez ela evangelizar uma cidade inteira. Exatamente. Entendeu? E olhando por isso, ela dá certo. No primeiro momento, a mulher samaritana teve uma resistência. Por quê? Porque ela estava diante de um judeu. Ela era samaritana e eles tinham uma rivalidade. Então, ela começou, ela questionou e tudo, ele foi falando a vida dela, aí o coração dela foi abrindo. E ela começou a crer e depois, né? Foi evangelizando. E isso é tremendo, até essa questão da decisão. Porque eu nunca parei para pensar nisso. Porque, que nem você vê, acho até interessante o exemplo de Abraão. Porque Abraão, ele renunciou, tipo assim, pela fé, a família dele, né? Que depois, assim, da igreja, para algumas pessoas, é tipo a maior coisa que tem, é a família. E ele renunciou à família dele toda. Não é uma coisa fácil. E às vezes a pessoa, não, Abraão é amigo de Deus, mas Abraão foi amigo de Deus, não foi à toa. Abraão, ele renunciou muitas coisas para chegar à fé que ele teve, né? E a fé dele é testemunho até pra gente, tipo assim, nossa, a fé de Abraão, não que a gente fala, não, eu quero ter a fé de Abraão. Se falar de fé, lembra de Abraão, né? Mas é um exemplo pra gente que nada é impossível, tudo é possível se a gente buscar a Deus, né? Exatamente. Você fala? Ah, tá. Aleluia. Então, os irmãos estão vendo que, né, como o irmão falou, é um processo. Aleluia. E a gente precisa vencer esse processo, senão a gente não consegue alcançar aquela fé que a gente almeja. Nossa, saber que o homem está todo leproso e o homem levantar com a carne limpinha. Tremendo. Aumentou a fé de todo mundo, né? Aqui uma dúvida, Geazi teve falta de fé? Geazi, ele não cria muito. Ele não cria muito. Você vê que quando, por ele estar com um profeta de Deus, um homem tão de Deus, quando Naamã ofereceu aquelas dádivas, aquelas prata, ouro lá, e ele vê um homem de Deus rejeitando, bom, se o homem de Deus está rejeitando, tem um sentido para ele estar rejeitando. Né? O apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então, ele tinha que ser um imitador. Aleluia. Peraí, se ele está rejeitando, com certeza tem um motivo, porque Eliseu é um homem de Deus. Se ele é homem de Deus e está rejeitando isso, eu que não vou aceitar. Aleluia, ele foi e mentiu, porque ele já sabia que tinha algum sentido naquilo, e ele foi e mentiu, aquela coisa toda. Depois, você vê que quando o exército assírio cerca lá, ele, meu pai, aquele desespero, e o Eliseu teve que orar para Deus abrir os olhos dele, né, para ele poder ver, porque ele estava totalmente desesperado, né? Mas você vê que ele teve escolha, né? Ele teve escolha. Gente, se você está do lado de um homem de Deus, um homem cheio de fé, você está vendo milagres, entendeu? Aleluia. Como que isso não vai te influenciar? Você vê que é a escolha da pessoa. Aleluia. É a escolha da pessoa não ser influenciada. Aleluia. Porque ele poderia, como, por exemplo, o Josué, que estava do lado de Moisés, o Josué, ele creu, aleluia, em tudo que Moisés falava, aleluia, ele seguia à risca tudo que Moisés falava, ele não questionava, aleluia. E aí, aleluia, o Senhor confiou nele a missão de dar continuidade, né? E ele também
Claro que o ministério de Moisés era outro, mas você viu que o ministério de Josué também foi grandioso. Aleluia. Ele teve escolha e ele escolheu crer. É o caso de Eliseu. O pouco tempo que ele andou com Elias, pouco tempo que ele andou com Elias, ele já falou: o que você quer? Pede o que quiser, eu quero porção dobrada do seu espírito. Exato. Quer dizer, já buscou imitar Elias. Imitar em tudo. No poder. Exatamente. Né? Não é que ela imitar assim, né? Levanta a mãozinha, tipo assim, para parecer que está fazendo igual. Não. Imitar mesmo. Nossa, fulano é muito sincero. Eu quero ser sincera assim. Eu vou buscar é nisso. Não, é porção dobrada, né, do Espírito. Mas você viu que, assim, ele teve escolha, olha para você ver. O Elias fez até certo teste, né, porque Elias falou assim, não, fica aqui, que agora eu vou em tal lugar. Era para ele já ter esmurecido e falar assim, então tá, pode ir, né, porque fica aqui que eu vou a tal lugar. Depois chegava em tal lugar, fica aqui que eu vou em tal lugar. Mas você viu que ele não arredou o pé. A decisão, você está vendo a decisão? Aleluia, ele creu, né? Ele viu que Elias era um profeta do Senhor. Aleluia, ele creu na palavra de Elias. Aleluia, que Elias jogou e falou, vem e me segue. E ele ouviu e ele seguiu mesmo, e creu na palavra do profeta e foi. Aleluia, e Elias falou assim, olha, eu vou subir hoje e tudo. Ele acreditou naquilo. Aleluia, ele, agora você fica aqui que eu vou lá no lugar. Não, eu não vou deixar você não. Aleluia, ele foi. Aleluia, decisão. Você viu que ele tinha uma decisão. Aí chegou no outro lugar, agora você fica aqui que eu vou. Não vou deixar não. E foi. Aleluia, ele falou assim, agora peça o que queres. Ele falou assim, eu quero porção dobrada do seu Deus. Se você me vir subir, aí ele pensou assim, então eu vou ver ele subir de qualquer jeito. Aleluia, ele tomou a decisão, por mais que parecia difícil, porque não foi fácil, eles tiveram que andar bastante. Aleluia, e talvez se ele fosse olhar pela própria carne, ele falasse assim, não, já desisti. Aleluia, eu não quero mais essa porção dobrada, não, porque para receber essa porção dobrada do seu Espírito está muito difícil. Eu tenho que andar, aleluia, para valer. Aleluia, não, eu fico por aqui mesmo e, né, vai com Deus. Não, ele teve uma decisão. O Ricardo? Segue-me. Exato. Exatamente. 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 Ele ouviu a primeira palavra, vem e me segue. Ele viu que era o profeta de Deus, ele acreditou, tá me chamando para seguir, deixou os bois lá que estavam arando a terra, porque ele era um fazendeiro com seu pai. Aleluia, deixou tudo e foi, creu. Aleluia. E a partir dali também foi tomando decisões ao longo da jornada, escolhendo continuar a crer na palavra. Não, eu lembrei, foi de José, né? José, porque Deus deu ele um sonho, né? Que os irmãos iam se inclinar a ele até o seu pai. Só que ele não sabia como que Deus ia fazer. Ele não sabia de que forma que Deus ia fazer. E Deus foi levando ele aos pontos onde que ele precisava ir. Só que a gente observa que a fé de José em nenhum momento vacilou. Ele guardava a palavra de Deus, né? Por isso que ele venceu, né? Exatamente. Ele foi, e isso é muito importante, irmãos. A gente confiar na palavra do Senhor e continuar crendo. Você recebeu a primeira palavra, o seu coração foi impactado, você fala, não, nossa, agora eu quero agir assim, eu recebi uma palavra, eu vou me comportar assim e tal. Ali, continua sensível à voz de Deus, continua nessa fé. Ali, porque depois disso o Senhor tem mais coordenada, Ele vai falar mais coisas. Aleluia. Só que a gente vai ter momento que o nosso desejo, aleluia, ou o nosso orgulho, ou seja, o que for, a nossa expectativa, vai falar muito forte, muito forte. E nesse momento a gente vai ter que ter essa decisão, aleluia, essa escolha, aleluia, ou ouvir nosso pensamento, a inclinação do nosso coração, nosso desejo,
ou ter aquele poder de decisão de falar, não, eu escolhi crer e eu vou continuar crendo, por mais que o meu coração está puxando para o outro lado. Porque se você deixar seu coração puxar para o outro lado, o Naamã quase perdeu a bênção. Foi por um fio que ele perdeu. Aleluia. Por quê? Ele começou a pensar de outra forma. E se a gente deixar esse impulso nos vencer, aleluia, você começa até a duvidar. Ah, não. Aleluia, eu acho que Deus não ia falar isso. Eu acho que Deus não me exige isso. Aleluia, eu acho que Deus não fala isso. Isso deve ter sido pensamento meu. Isso é um sentimento que esse sonho que eu sonhei deve ter sido um pesadelo. Entendeu? Aí, se você começa a pensar muito, levar pelo lado do sentimento, você começa a pensar um monte de coisa. Quando pensa, não, você não crê mais. Passou? E como a irmã, né, até José, a irmã falou da fé que ela vai fazendo crescer. E José, recebendo tudo aquilo, né, ele passa por tudo aquilo, e depois que ele recebe a benção, ele aprendeu uma coisa muito importante, José. Ele entendeu ele conseguiu ver o que Deus estava fazendo. Que ele poderia guardar um rancor no coração. Meus irmãos me vendeu, fez isso, agora eles vão ver, né? Vou acabar com a raça deles. Mas ele não. Ele entendeu a própria fé, ensinou para ele por que ele estava passando por tudo aquilo. Você vê quando ele fala com os seus irmãos, ele fala assim, irmãos, vocês estão com medo de eu fazer, de eu vingar? Não, foi Deus que fez isso. Ele me mandou na frente para me socorrer vocês agora. Quer dizer, olha o que a fé faz com a vida da pessoa, né? Quando ele crê de coração. Senão ele poderia ser como muitos, né? Vou vingar agora, vou derrotar todo mundo, vou mostrar para eles como é que é bom fazer aquilo comigo, né? Exatamente. E você vê que ele mantinha crendo naquilo que Deus falou com ele, porque você via que ele não... Você vê que ele, quando a mulher de Potifar tentou ele fugiu, que os princípios dele, né, na palavra de Deus era muito forte. E ele cascou fora. Aleluia. Ele podia falar assim, Deus me entregou aqui, eu sou escravo, né? Eu estou aqui, Deus não importou comigo, então não estou nem aí. Aleluia, a mulher está me seduzindo aqui, então não estou nem aí, vou chutar o balde também, porque Deus não me protegeu. Não, o princípio dele estava firme ali. Aí ele foi lá para a prisão, chegou na prisão, você vê que estava com aquela fé ainda tão acreditando na palavra de Deus que, mesmo naquela provação, ele poderia ter uma escolha, não acreditar mais em Deus. Porque olha a situação que ele estava passando. Aleluia, mas ele creu tanto que ele interpretou, Deus deu a interpretação dos sonhos daqueles prisioneiros que estavam lá para ele, do padeiro, aleluia, do copeiro. Aleluia. E ele ainda falou assim, olha, quando você voltar, olha a fé. Aleluia. Deus falou com ele que ele ia retornar à posição dele, o copeiro, né? Ele falou, quando você voltar, lembra de mim. A esperança ainda no coração dele, que ele não ia ficar para sempre ali, né? Aleluia. Ele tinha essa esperança ainda dentro do coração. Eu não vou ficar para sempre, lembra de mim. Aleluia. Aí o cara nem lembrou dele, passou um tempinho. Aleluia, que o cara lembrou dele quando o faraó teve o sonho. Aí sim, aí nesse momento a promessa do Senhor cumpriu, mas a fé dele continuou intocável. E ele teve poder de escolha. Ele poderia, pela situação que ele estava vivenciando, ele poderia escolher não acreditar mais. Aleluia. Mas ele continuou. E quando ele chegou lá em cima, aí a fé dobrou. Por quê? O sonho dele lá na adolescência estava cumprindo. Né? Ele já estava com 30 anos de idade. Aleluia. E cumprindo aquilo que Deus falou com ele lá na adolescência, que ele ia ser cabeça da sua família. E ele foi mesmo. Que a palavra de Deus se cumpre. Então, irmãos, os irmãos estão vendo, aleluia, que muitas das vezes a gente fica naquela questão. Aleluia. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Para você ver como são as coisas, né? Nós estamos nessa campanha de fé e ontem, justamente, nós falamos, aleluia, sobre acreditar na palavra de Deus, né? Crer nos seus profetas, né? Crer no Senhor, seu Deus, aleluia, estarei seguro. Crer nos seus profetas e prosperareis. Então, aí, vou contar isso para os irmãos ver como que são as coisas. Na hora que eu entreguei o microfone para o pastor deu um conselho para a igreja, não deu?
Aleluia. E qual que foi o conselho dele, os irmãos lembram? Aleluia, que era para a gente ter prudência nos nossos gastos esse mês, não foi? Guarda o dinheiro, a gente vai vir momentos muito difíceis, não foi isso que ele falou? Na hora que o pastor falou isso, ele falou, estou falando aqui, é um conselho. Aí eu estava ali e eu já tinha feito um monte de planos para esse mês. E para gastar tudo que eu tivesse, verdade. Aleluia. Já tinha feito os meus planos. E na hora que o pastor falou isso, veio uma resistência no meu coração, mas caladinho, não é de questionar nem nada. Aleluia, Deus conhece meu coração. Mas eu falei assim, aí ele falou, mas se alguém tiver fé e tal, tal. Aí eu tô assim, sabe? Tipo, eu já tenho meus planos e tal. E, né, o pastor está dando só um conselho, faz quem quer. Olha o que vem na minha cabeça, faz quem quer. Aleluia. Mas se eu não quiser, eu não faço. Isso veio no meu coração, mas é só um conselho que ele está falando, mas se eu não quiser, eu faço. Deus, né, Deus vai me dar graça também, Deus vai, né, e tal. E fiquei com aquilo na minha mente. Só que, beleza, e antes de eu sair da igreja, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas ele não falou isso à toa. Aleluia, ele não falou isso à toa. Olha para você ver, eu acabei de dar um ensinamento e já estou, aleluia, não acreditando, não é não acreditando no sentido de duvidar, mas não querendo acatar um conselho, aleluia, que está vindo do Senhor. Aí eu fiquei com aquilo, eu falei, nossa, como é que pode a gente ser assim, né? Fiquei com aquilo na minha mente, eu pensei assim, não. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, falei, não, aleluia, quando Deus fala alguma coisa, através de um conselho, seja de que forma que o Senhor nos orienta, aleluia, se a gente está determinado a ouvir o que o Senhor está falando, a gente tem que acatar. Eu falei, não, independente do que eu pensei, do que eu planejei, aleluia, eu vou ouvir. Aleluia, eu vou ouvir independente. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, aleluia, se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Aleluia, e aí veio uma serenidade e uma paz no meu coração, aleluia, e uma felicidade, um gozo lá dentro do meu coração. Vocês não estão entendendo? Porque quando ele falou isso, essa palavra chocou com as minhas expectativas. Você está entendendo? Chocou com as minhas expectativas. Porque as minhas expectativas para esse mês era uma. E a palavra que ele deu, o conselho que ele deu, jogou por terra as minhas expectativas, vamos dizer assim. Jogou por terra. Aleluia. E eu criei uma resistência imediata. Não. Entendeu? Não, mas ele está dando só um conselho. Aleluia. E na hora que começou a vir esse sentimento, eu falei, não, gente, mas eu falei, eu ensinei lá, crê nos seus profetas e prosperareis, não foi? Que nós lemos ontem? Aleluia. E eu falei, não, então eu vou acreditar. E aí irmã, veio uma paz, uma graça, eu falei, quem sabe Deus está querendo que eu renuncie a alguma coisa? Aleluia. O Senhor está querendo que eu renuncie a alguma coisa. Aleluia. E se eu renunciar, com certeza a minha fé vai ser ampliada, porque com certeza eu vou ter crescimento, porque eu fiz mais uma vez uma escolha. Aleluia. Eu fiz uma escolha. Mas você está vendo como que às vezes, se a gente se deixar levar por um pensamento, por um desejo, aquilo que já está programado, já está no nosso coração, aquilo que você já determinou, muitas vezes a gente até determina certas coisas. Não, isso aí não. Aleluia. E a gente bate o pé. Aleluia. Só que se a gente faz aquela escolha, você pode ter certeza, a partir dali, você já fez uma escolha. Aleluia. Você já fez a sua, você já tomou a sua decisão. Aleluia, Jesus. E aí, quer dizer, agora aí vai passar um prazo até que Deus te renove, te dá uma outra, talvez, uma outra oportunidade, aleluia, para você se recuperar. Mas, de repente, a fé que você precisava alcançar, talvez você precise, no mês que vem, no outro mês, vai acontecer alguma coisa que, para enfrentar aquilo, você precisava estar com uma fé maior. Aleluia. Mas como você tomou uma decisão, fez uma escolha aqui,
Você vai chegar naquele momento, sua fé está fraquinha e você não vai ter força para vencer aquilo. Importante, mas o que a irmã está falando é muito importante, porque quando Deus, e parece que uma das primeiras provas que Deus deu a Israel é quando eles chegaram para beber a água de Mara, não é? As águas amargas. As né? águas amargas. Então, quando eles foram beber aquela água, a água estava amarga, não dá para beber, eles estavam morrendo de sede. Deus falou com eles assim: joga um pedaço de madeira, joga um pedaço de um tronco lá e as águas vão melhorar. Aí eles julgou que um pedaço de madeira tinha a ver com aquele para purificar aquelas águas. Exatamente. Mas o próprio Deus falou assim: não, eu fiz isso para ver se eles vão obedecer o meu mandamento. Ó, pra você ver. Né? Tá vendo que o irmão falou do processo, e às vezes o processo não é muito fácil, não. Choca com a nossa razão, com o que nós pensamos, com um monte de coisa. O irmão Manuel. Veio da irmã a obediência, né? Exatamente. Você ouviu e obedeceu. Exatamente. Que você ouviu, né? Porque no primeiro momento veio uma resistência, porque a expectativa era outra. Só que depois eu falei assim, gente, eu preciso, e eu falei assim, vou fazer uma escolha, ou eu obedeço, né? Ou eu não obedeço. Qual que é melhor? Obedecer, né? Que a gente tem que buscar de Deus a obediência, né? Foi bonito que a irmã falou, obedeceu. Amém. Né? Glória a Deus. Pedro? Ô, Ju, existe diferença, tipo assim, óbvio que existe, mas qual é a diferença entre fé e confiança? Ô, Pedro, normalmente na Bíblia, a confiança, para você confiar numa pessoa, você tem que ter fé nela, então é quase que sinônimo. Na verdade, é como se fosse... No Antigo Testamento, usa muito a palavra confiança, no Antigo Testamento. Você vai ver que é muito difícil achar a palavra fé no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, você não vai achar tanta a palavra confiança, você vai achar fé. Entendeu? Aleluia, mas basicamente é sinônimo uma da outra. Agora, se tem algo mais profundo, alguma coisa assim, talvez Deus possa nos revelar, né? Aleluia, mas elas são sinônimas. Pastor, queria falar alguma coisa? A Valéria. Não, ô Ju, é tremendo que esse negócio que você falou aí. Jesus deu até o exemplo na Bíblia, né? De 2 jovens, me parece. Um que o pai mandou lavrar o campo, e ele falou assim, não vou. Aí o outro, Deus mandou, né? O pai mandou, não vou não. Mas aí o outro que falou que não ia, não foi mesmo. Mas aquele que falou que não ia fazer, pensou direitinho e foi fazer o que Deus mandou. Então aquele ficou justificado diante de Deus, né? Exatamente. Um falou que ia e não foi, o outro falou que não ia, mas foi. Exatamente. Vamos ler aqui, por exemplo, olha para você ver em Atos 10, vamos ler do 9 ao 35, para você ver, aleluia, algo que, nossa, foi assim, a inauguração, aleluia, da entrada dos gentios, mas que deixou Pedro numa situação bem difícil. Atos 10, do 9 ao 35. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. E no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto, pois 3 vezes, e o vaso tornou-se recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão de que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio
pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. E levanta-te, pois, e desce, e vai-te com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? Vamos ler no 25, pra gente, a partir do 25 até o 39. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chameis comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse-lhe Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até a hora, orando em minha casa, até esta hora, orando em minha casa, a casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com as vestes resplandecentes e disse-lhe: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Pedro recebeu essa visão, ele entrou em choque quando ele recebeu essa visão. Por quê? Até então, ele tinha aquela questão dos costumes, né, judeus. E Deus dá a ele uma visão que ele vê um monte de animais imundos num cesto e uma voz falando: come. E aí ele ficou: não, Senhor, eu não como nada imundo. Isso gerou um choque na mente dele, né? Um choque muito grande, né? Porque não, isso não é meu costume, não é meu princípio, não. E aquilo, ele ficou muito chocado com aquela visão. E aí logo o Senhor fala com ele: olha, tá vindo uns varões aí, você vai com eles, não duvidando. Aleluia, não duvidando. E ele em choque ainda com aquela visão e tudo, mas ele percebeu que era Deus que estava falando. E ele simplesmente poderia pensar assim: não, você está repreendido em nome de Jesus, levar para o outro lado, deixar a dúvida entrar no coração dele. Aleluia. Mas ele escolheu crer, ele entendeu que era a voz de Deus e ele escolheu crer. Ele já era um homem de muita fé. Aleluia. Mas ele tomou mais um passo. E ele foi. E quando ele chegou lá e perguntou por que ele tinha mandado chamar, aí Cornélio conta: eu tive uma visão, eu estava em jejum. E aí quando ele foi vendo aquele homem que era gentil, mostrando para ele que era um homem justo, um homem que estava em jejum, orando, que um anjo apareceu para ele, que um anjo falou o nome de Pedro, que um anjo deu o endereço onde Pedro estava e mandou chamar Pedro para poder pregar para ele. Pedro ficou surpreso na hora e falou: nossa, realmente eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável em qualquer nação o que teme e faz o que é justo. Ali,
Aleluia. Ele abriu a porta para os gentios. Quem abriu a porta para os gentios não foi o apóstolo Paulo, foi Pedro. Aleluia, Jesus. E o apóstolo Paulo deu sequência. E Pedro continuou o seu ministério na Judéia. Aleluia. Mas o primeiro pensamento dele, na hora que ele teve aquela visão, foi de choque, de rejeição. Não pode. Não pode uma coisa dessa. Aleluia. Não, eu nunca comi coisa imunda. Quantas vezes, irmãos, até às vezes a gente apega uma ideia, um conceito, e às vezes Deus quer ampliar a nossa visão espiritual. Aleluia. Deus quer até ampliar a nossa visão espiritual. Aleluia. E Ele está falando conosco, a gente está indo, até o momento que Deus vem, aleluia, e fala algo conosco para a gente fazer. Mas a gente rejeita. Não, porque isso aqui, aleluia, por causa do conceito que a gente tem. Porque ele foi ensinado o tempo todo que aqueles eram animais imundos, aquilo não se comia. Ele foi ensinado dessa maneira. Mas ali era a voz de Deus. Eles estavam no Novo Testamento. Era uma nova aliança. E ele, no primeiro momento, levou um choque. Não, isso não. Aleluia, mas aí ele entendeu a voz de Deus. Olha, levanta, não duvidando, e vai lá. Aleluia, e ele tomou a decisão de crer e tal, e foi. E quando chegou lá, quando o homem conta para ele a experiência que ele teve, a fé dele é renovada e acontece um grande milagre. Porque aí ele cria ousadia, ele prega a palavra, e quando ele olha, todo mundo batizado com o Espírito Santo. Todo mundo batizado com o Espírito Santo, né? Aleluia. E aí a fé dele foi lá nas alturas, né? Aleluia, inaugurando, né? Aleluia, a porta aos gentios. Então, os irmãos estão vendo que tudo está na nossa escolha. Tudo está. No primeiro momento, a gente pode ter uma dificuldade. Eu lembro que uma certa feita, quando eu estava me libertando ainda, na verdade, eu não tinha muito problema com aquilo, não. Eu já contei isso para os irmãos, né, que eu ia na padaria, a primeira saia que eu achei é uma sainha um pouco mais curta. E aí eu achei aquela sainha e falei, vou com ela, porque é só ali na padaria, né? Só vou ali na padaria rapidinho. Deus sabe que eu não achei outra saia. É assim que a gente fala. Aleluia. Deus sabe que eu não tenho outra saia, que eu não achei outra saia. Aleluia. E é só ali rapidinho. Só rapidinho ali na padaria. Deus sabe que eu não tenho outra saia. Deus sabe, né? Deus sabia muito bem que eu podia fazer de outra forma, mas a gente sempre justifica. Deus sabe. Aleluia. E aí eu fui lá e fui para sair. Quando eu fui para sair na porta ali do meu quarto, uma voz falou comigo assim, tira a saia. Aí eu ouvi a voz, aí eu recuei, voltei, fiquei pensativa, cocei a cabeça, olhei para a saia de novo. Mas aqui, mas... né? Na padaria, com que roupa que eu vou na padaria? Não, essa saia mais adequada para eu ir na padaria. Tá vendo? O desejo, aquela questão. Não é que eu gostasse de usar saia curta, não estava nem aí para a questão da saia. É só porque eu não via outra, eu achava que ela era mais adequada, mais bonitinha, vamos dizer assim, mais bonitinha para ir na padaria. Mas essa saia, aí eu comecei a pensar, aí depois eu fui e pensei, aí começou a entrar a dúvida. Será que essa voz é um pensamento meu? Acho que eu estou imaginando coisa. Você está vendo como que quando a gente quer fazer uma coisa, entra a dúvida e a gente começa, questionar, aí você começa a resistir, aí já não é Deus mais que está falando, aí com certeza é um pensamento. Aí a gente arruma um monte de desculpa, como o Pedro falou, um monte de desculpa. Aleluia. E aí começou a vir, isso dessa imaginação minha. Por que eu comecei a pensar isso? Porque a dúvida entrou, porque eu queria ir daquele jeito, porque eu achava que era mais adequado. Beleza, aí vou insistir. Não vou com essa saia mesmo. Tipo assim, não foi Deus que falou nada, não. Aleluia. Vai eu sair de novo. Quando eu estou saindo na porta de novo, e Deus, irmãos, Deus só repete quando ele vê alguma liberdade. Por mais que eu estava resistindo e tudo, mas ele viu uma certa liberdade, aí ele coisou. Mas se dependendo da pessoa, do coração da pessoa, se ela já tomou a decisão dela, Deus não fala de novo, não. Fala uma vez só. E aí eu fui até a porta. Aí quando eu cheguei na porta de novo, eu tornei a ouvir a voz. E a voz falou assim, tira a saia. Aí eu entendi, não
Não tem como ser imaginação minha, não, porque 2 vezes eu ouvi a mesma coisa, isso não foi imaginação. Aí eu voltei, tomei a decisão, quer saber? Para que eu preciso dessa saia? Aleluia. Tirei, arrumei, dei um jeito, arrumei outra saia e fui. E peguei aquela saia e joga essa saia fora, porque nunca mais ela vai me tentar. Nunca mais essa sainha vai me tentar. Joga ela fora que não tem problema mais. Então, meu irmão, está vendo que é escolha e não é fácil? Não é legal, não é fácil. Aleluia. Choca com o que a gente quer, choca com o que a gente acredita, choca com os conceitos, choca com o nosso orgulho, choca com um monte de coisa. Aleluia. Muitas vezes, igual o pastor citou ali, muitas vezes Deus colocou Israel à prova. Aleluia. E aí eles tinham poder de decisão, ou faz ou não faz. Aleluia. Ou obedece ou não obedece. Se vocês ouvirem tomar a decisão de crer na minha palavra e praticar, vocês vão dar sequência. Aí a fé, o processo da fé vai caminhar. Se você recuar, o processo da fé foi encerrado. Aleluia. Talvez você possa ter uma oportunidade lá na frente, ou não, talvez não sabemos, né? Aleluia. Se tiver, mas talvez vai demorar, porque aí às vezes você vai enfrentar a consequência da sua desobediência. Amém, irmãos? Valéria? Esse negócio que você falou é muito interessante. Eu lembro de um dia que o pastor deu um ensinamento, isso ficou guardado, né, na minha mente, que às vezes Deus te dá uma única chance de honrar Ele, uma única oportunidade de obedecer a Ele, naquilo que Ele quer que você faça, e justamente naquela chance que Ele está te dando, né, para você honrar o Senhor, exaltar Ele, aí você vai e não honra o Senhor, você faz a sua vontade, né? Igual você falou, às vezes vai demorar muito tempo para ter outra chance. Então, assim, é bom a gente ficar atento mesmo, né? E poder honrar o Senhor, não ficar duvidando, né? Porque eu falo que eu já duvidei muitas vezes também. E a gente leva muito prejuízo, porque a gente fica muito chateado depois quando a gente descobre que era a voz de Deus e a gente não deu crédito para obedecer, né? Então, assim, é muito importante, como você falou, a gente poder ter essa fé para poder ouvir e obedecer e executar o que Deus quer, né? E você pode ver que às vezes a pessoa toma uma decisão, mas você pode perceber, a não ser quando a pessoa está totalmente dura, que ela já rejeita de cara e já desacredita. Mas sempre quando Deus está falando e a pessoa ainda tem uma certa crença, a pessoa fica numa dúvida, o coração dela não sabe se ela vai para lá, se ela vai para cá. E fica assim, eu ouço, eu não ouço, mas eu queria tanto. Mas entendeu? Fica que é trem, dividido. Quando acontecer isso com você, irmão, não vai tomando a decisão, não, você já ora. Já ora, porque se o seu coração está com dúvida, se você sentiu o seu coração doer ali, e você não quer fazer, você não está com aquela segurança na decisão que você vai tomar, porque você ouviu uma palavra, seu coração está dizendo que não é para seguir, porque é para fazer o que você quer, e você está naquele, aquele dilema dentro do seu coração, não vai tomando a decisão, não. É melhor você correr e falar assim, Senhor, me ajuda, porque o Senhor deu uma palavra e meu coração está entrando um monte de dúvida, porque eu quero fazer isso, pede Deus socorro, antes que você tome a decisão de não ouvir aquilo que Deus está falando. E eu lembro um dia que o pastor estava no ensinamento, você estava aqui, aí a gente gostava, né, na nossa visão, a gente não estava comemorando o Natal de maneira alguma, né? Na nossa visão, a gente estava só indo ver a parentela, né? Nada além, né? Luz no meio das trevas, vamos dizer assim, né? Aí eu lembro que você falou comigo assim no meu ouvido, né? Disse, não, amiga, eu acho que vai chegar um dia que Deus vai requerer de você isso, você não ir mais na festa da sua parentela. Você, já vem a Juliana. Assim, não é possível, já vem de novo, Jesus, pensei, né? Só que você falou aquilo comigo, né? Aí você falou aqui comigo assim, sim, meu Deus, e agora, hein? Aí você falou, né? Eu falei assim, já vem, mas você falou, eu ouvi o que você falou e fiquei prestando atenção. Falei assim, Deus, será, hein? Deus, vamos ver, né? Vamos ver. E realmente, depois que você falou, aí que eu pensei, falei assim, nossa, então a gente está fazendo errado. A gente está fazendo errado porque tanto é errado quem faz, como é errado também quem apoia. Se a gente está indo, automaticamente a gente está apoiando essa ideologia.
Aí depois você falou aquilo, eu falei assim, não, Deus. Aí, infelizmente, a gente já tinha dado a palavra, né? A gente já tinha dado a palavra aquele ano. Aí a gente pegou, e, né, lá em casa a gente conversou todo mundo e a gente tomou a decisão de nunca mais a gente participar. Que a gente viu que a gente estava errado, né, que a gente não estava agradando a Deus, que a gente pensava, eu acho que era até mesmo um pensamento de conforto, para a gente talvez não se sentir confrontado, né? Automaticamente a gente pensa, né? Parece que o cérebro da gente precisa de uma justificativa, porque senão você vai se sentir muito mal, né? Se você pensar que você está indo contra Deus, você vai ficar mal. Então você tem que arrumar um paliativo ali para a dor passar, pensar assim, não, eu não estou em contra Deus, eu estou assim, assado. Você inventa uma desculpa para o seu coração ficar calmo, se acalmar, para você sentir melhor. Aí, só que a gente tomou decisão de coração mesmo, eu tomei de coração mesmo, que eu nunca mais ia participar. Aí eu fui para a roça. Nesse dia que eu fui lá na roça, era Natal também, aí aconteceu 2 coisas comigo. Aconteceu que minha tia ia fazer a ceia. E eu tinha falado com meu tio que eu não ia participar. Falei assim, tio, eu dei minha palavra para Deus. O senhor sabe onde que dói sua barriga, eu sei onde que dói a minha. Eu não vou participar. Ele, não, porque é uma afronta que a pessoa vai fazer. Eu falei assim, tio, eu não vou fazer. Aí eu saí de perto deles e fui orar. Falei assim, ó Deus, eu sei que eu estou errado, que eu não tinha que estar aqui, Jesus. Aí nesse dia tomei 2 decisões. Se Deus, eu não tinha que estar aqui, mas tem misericórdia em mim, Jesus. Aí Deus foi tão bom que não teve ceia de Natal. Todo mundo foi dormir, e nesse dia eu também tomei a decisão de nunca mais faltar de culto por causa de viagem. Eu dei minha palavra para Deus, Deus, eu não vou mais. É claro que eu trabalhava viajando, mas eu falei com Deus assim, Deus, eu não vou mais viajar por causa de lazer. Acabou, não falto nunca mais do culto do Senhor. Acabou, Deus. E não faltei mais. Entendeu? E Deus, tipo assim, por que acontece? É isso que você está falando, o que eu quero dizer? É sobre a sinceridade do coração. Porque, às vezes, a pessoa toma uma decisão, mas a decisão frajuda. Não é aquela decisão que realmente a pessoa viu que errou, a pessoa realmente quer consertar com Deus. Aí, quando a pessoa depois, é mais na assim, frente. toda ocasião é ocasião. Você, Deus, eu estou aqui, né? O que eu vou fazer? Mas quando você toma uma decisão verdadeira diante do Senhor, o Senhor te honra, porque Ele viu que você foi sincero. Então, porque você falou, por isso que é bom a gente manter a sinceridade com Deus, porque Deus dá a gente muito escape quando a gente é sincero com Ele. Exatamente. E não é fácil, irmãos. Todo mundo, se você falar assim, nossa, eu queria ser como Abraão, uma fé, eu queria ser como Moisés, Josué, não sei o quê. As pessoas sempre têm uma visão assim, lá longe, mas as etapas e o processo que precisa passar para chegar, a pessoa não quer e não consegue tomar as decisões. Né? Na hora de tomar, às vezes por uma coisa boba, a pessoa toma outra atitude e não consegue crescer, não consegue passar. Teoria, exatamente. E tem hora, você recebeu a primeira fé, né? Recebeu aquela fé, ela não está muito ampliada. Aleluia, mas continua ouvindo. O Naamã ouviu, foi lá, ele queria ser curado, não queria. Nossa, então vou lá. Recebeu a palavra e foi. Mas aí, na hora que o Eliseu falou assim, mas agora você vai ter que, né, mergulhar no Jordão, aí essa palavra ele já não queria mais. A primeira que era para ser curada, ele quis, mas quando falou no Jordão, aí não queria mais. Mas graças a Deus que ele ainda ouviu os servos dele, né? Amém? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?